Então, boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à resolução do simulado 10. Ok? Mesmo esquema dos outros. Eu vou resolvendo questão por questão, certo? Depois eu vejo se alguém tem alguma dúvida. Então, vamos lá. Então, primeira questão aí do simulado 10. Enunciado, né? Um reator do tipo CSTR, com volume de 10 metros cúbicos, ocorre a reação química A dando B, elementar, velocidade específica de reação 0,1 segundo a menos 1. A corrente de alimentação é de A puro, a uma vazão de 1 metro cúbico por segundo. Acoplado a este reator está um vaso flash, usado para dividir a corrente de produto em duas outras correntes, uma líquida e outra vapor. Ambas têm as mesmas vazões molares, certo? Tanto a corrente líquida quanto a vapor do flash saem com as mesmas vazões molares. Em um dado instante, a condição operacional da alimentação do reator é modificada, havendo um acréscimo de 20% na vazão. Né? Então, ele está falando da alimentação do reator. A alimentação do reator foi dada uma vazão volumétrica. Então, esses 20% é em cima dessa vazão volumétrica. Determine a variação percentual da composição do líquido efluente do flash após o novo estado estacionário ser atingido. Então, uma questãozinha aí acoplando dois tipos de conhecimento, né? Uma de cinética e reatores e outra de termodinâmica, na parte de flash. Bem, então, vamos começar com o balanço de massa aí no reator, né, em regime estacionário, né? Não temos taxa de acúmulo, então fica aqui entrada menos saída, mais o termo de geração, que nesse caso é menos o consumo, igual a zero. Certo? Então, esse é o balanço de massa para o reator CSTR em regime estacionário ou permanente. E no balanço do flash, a gente tem o quê, né? Entrada igual a saída. XA1, a composição da corrente de alimentação do flash. FCA0 é a vazão total de alimentação do flash, certo? YA2 é a fração molar da corrente de saída de vapor. Φ é a vazão molar da corrente de saída de vapor. XA2, a fração molar do componente A na vazão líquida, na corrente líquida, e L é a vazão molar aí da corrente líquida. Certo? Então, atenção aqui que L e Φ são vazões molares, F é a vazão volumétrica. Por isso que ela está multiplicada aqui pela concentração total da corrente, certo? Para dar vazão molar. Do balanço global, né? Então, a gente tem aqui, né? O que entra no reator, CSTR, é igual ao que sai lá na corrente, nas duas correntes do flash. Balanço de massa para o reator, por componente. Balanço de massa para o flash, por componente. Balanço de massa global das duas envoltórias aí. A composição do flash, né? A XA1, é igual à composição de saída do reator. E como a alimentação de A é puro e a reação é elementar de estequiometria 1 para 1, então a gente sabe que a qualquer instante a concentração total do sistema, né, CA1 mais CB1, é igual à concentração de alimentação, CA0. Dado que CB0 é igual a zero. Então, fração molar de XA1 que sai no reator é a concentração de saída no reator sobre a concentração de saída total do reator, que nesse caso aqui, por ser cinética, ser estequiometria de 1 para 1, é constante, igual a CA0. Além disso, a gente tem a equação de equilíbrio do flash, né? A gente sabe que o flash tem uma relaçãozinha de equilíbrio, YA2 igual a um M, às vezes aqui a gente pode enxergar isso como um K, né? Na nomenclatura de termodinâmica, isso aqui aparece um K igual a XA2. Esse M aqui, ou K, seria a constante de partição, ou constante de equilíbrio líquido-vapor aí. Por fim, é dito que as correntes que saem do flash têm a mesma vazão molar, né? Então, Φ igual a L. E a questão está pedindo o quê? Né? A variação na composição do líquido, né, que sai do flash, então no caso aqui o XA2, quando acontece uma perturbação de 20% na vazão da carga do reator. Né? 20% em F, lembrando que F foi dado em vazão volumétrica. Então, antes da perturbação, né, quem é a composição do líquido? Né?
quem é a fração de ar que sai no líquido. Basta a gente reorganizar lá a equação 1 acoplada com a equação 3, certo? A gente vai pegar aqui a equação 1, desculpe, e a equação 2. Vamos rearranjá-la aqui. Então, a concentração, a fração volumétrica, quem é, né? É o XA1, FCA0, menos YA2 sobre L, certo? Só que quem é XA1F? A gente descobriu aqui que XA1F, ó, é FCA1 sobre CA0, certo? Então, o CA0 lá do XA1 vai cortar. E o YA2 a gente também já viu da equação de equilíbrio, que é MXA2. Então, simplificando aqui um pouquinho, XA2 fica CA1F sobre L menos MXA2. E isolando aqui agora o XA2, a gente tem que XA2 é CA1F L 1 mais M, certo? Então, isso aqui é a fração que está saindo na operação normal do reator, na corrente líquida. Certo? Aqui da equação 1, a gente quer descobrir quem é o CA1 que aparece aqui, ó, nessa equação, né? Isso aqui é função do CA1, certo? Então, a gente quer tentar eliminar o CA1 dessa equação, porque eu vou ter que trabalhar só F, que é o que está variando, certo? M vai ser uma constante, independente da operação com 20% a mais ou a operação normal, M é uma constante, certo? Então, eu quero descobrir quem é CA2 e CA1 em função das outras variáveis todas, certo? Então, basta do balanço de massa para o reator CSTR eu explicitar quem é CA1, certo? Então, CA1 aqui é FCA0 sobre F mais KV. K é a velocidade específica da reação. E V é o volume do reator. Então, combinando isso aí com a equação 6, certo? A equação 6 é a equação do balanço global do sistema. Entrada no reator igual a saída no flash, certo? 2L, por quê? Porque φ igual a L. Então, já substitui essa equação aqui também. Então, eu sei aqui que FCA0 sobre L é igual a 2. Certo? Isso vai ser interessante porque aqui aparece um F sobre CA0L em algum lugar. Certo? Então, XA2, que é aquilo que a gente está tentando descobrir quem é CA1F sobre L, 1 mais M, a gente já tinha visto isso. Substituindo aqui o que a gente encontrou para CA1, nessa equação, a gente sabe, então, que XA2 é igual a F sobre F mais KV, que multiplica 2, 1 mais M. Certo? E após o novo, no novo estado estacionário após a perturbação de 20%, né, a gente vai ter um XA2', certo? Que é exatamente essa equação, só que em vez de F, a gente vai ter um F'. Como a velocidade específica da reação não mudou, né, porque a velocidade específica da reação só vai depender da temperatura, certo? Não foi nada dito que mudou a temperatura, então ela permanece a mesma, o volume do reator permanece o mesmo, e a constante de partição lá, a constante de equilíbrio do líquido-vapor, ela também só depende da temperatura, certo? E da pressão também, né? Depende da temperatura e da pressão. Só como não foi nada dito, né, sobre variações em temperatura e pressão, permanecem eles aí constantes. Então, se eu sei quem é antes da perturbação e depois da perturbação, eu quero saber quem foi essa variação, basta fazer a divisão, né, do XA2', pelo XA2, certo? Então, fazendo essa divisão aqui dessa equação por essa aqui, eu vou chegar a esse resultado, certo? Mas foi dito que F' é 1,2F, né? Ou seja, a vazão no segundo caso é 20% maior que a vazão no primeiro caso. Então, eu posso substituir isso nessa equação e eu fico só com coisas aqui. F, que foi dado 10 metros cúbicos por segundo. Aliás, 1 metro cúbico por segundo, né? Vou voltar aqui no enunciado rapidamente. 1 metro cúbico por segundo. Esse é o F. Foi dado o K, 0,1 segundo a menos 1. Certo? E foi dado o volume do reator, 10 metros cúbicos. São as 3 informações que nós temos
E são as 3 informações que sobram depois que a gente faz toda essa modelagem. Certo? Então, substituindo esses valores aqui nessa equação, a gente descobre que XA2' é 1,9 XA2, ou seja, teve um aumento aí de 9% percentual na fração de A na corrente líquida do flash, devido aos 20% de aumento na vazão volumétrica da alimentação do reator. Certo? Uma questãozinha aí média para difícil, né? Porque é uma questão que envolve múltiplos conhecimentos, certo? Aparentemente, tem pouca informação, então ela pode também ser um pouco assustadora. Aí. Por isso eu classifico ela de médio para difícil. Dúvidas? Podemos prosseguir? Ok? Então, vamos lá. Questão 2. Deseja-se remover etanol de uma corrente de ar, cujo teor de etanol é igual a 30%. Então, tem 30% de etanol em uma corrente de ar, certo? Em base molar. Para tal, foi dimensionada uma coluna de absorção para remover 87% do etanol presente nessa corrente de ar, certo? E o solvente que está utilizando aí para isso é água pura. Na solução aquosa formada, né, depois que as correntes entram em contato, o teor de etanol é de 25% em massa, na corrente de água, certo? Então, considerando desprezíveis a solubilidade do ar na água e a não ocorrência de evaporação de água, da água, né, deve estar uma temperatura baixa, determine a razão molar entre a água usada como solvente e a corrente de ar a ser tratada. Então, uma questão aí de absorção, né, operações unitárias, bem clássica, bem direta, né? Basta aplicar a balança de massa. Ele dá aqui como dados as massas molares do carbono, do hidrogênio, do oxigênio e do ar. Vamos ver se vai ser necessário. Então, a primeira coisa que a gente vai tomar uma base de cálculo, certo? Para poder fazer essas contas aí. Vamos levar em consideração 100 kmol de alimentação. Certo? Em 100 kmol de alimentação, que é aquela corrente de ar, a gente sabe que a fração mássica, né? A fração molar, desculpa, de etanol é 30%. Então, dessas 100 kmol da corrente de alimentação, a gente sabe que 30 kmol é de etanol. Isso vem da composição que foi dada na questão. Como 87% desse total aí de etanol vai ser removido, então a gente tem como calcular a quantidade de etanol que sai na corrente de efluente, certo? Então, se 87% desses 30 kmol de etanol vão sair na corrente de saída, né? Então, a gente tem aqui 26,1 kmol de etanol está saindo na corrente de saída, certo? Na corrente de água. Ou, né, esses 26,1 kmol, se a gente transformar em base mássica, né? Basta multiplicar aqui pela massa molar do etanol, por isso que ele deu as massas molares dos coeficientes, né? Basta lembrar que a fórmula molecular do etanol é qual, né? C2H5OH. Não é isso? Então, a gente consegue saber, em termos máximos, quanto de etanol está saindo na corrente aquosa. Como é dito, então, que a fração mássica de etanol na corrente aquosa é de 25%, então a gente pode calcular quem é a massa de água. Já que a gente sabe quem é a massa de etanol, certo? E sabe quem é a composição do etanol, a gente consegue calcular, então, quem é a massa de água. Então, composição do etanol mássico é igual a massa total de etanol dividido pela massa total da corrente, que é a massa de etanol mais massa de água. Isolando aqui a massa de água, né? Jogando todo mundo lá para o outro lado. A gente acha, então, aqui que a massa de água é 3.600 quilos aí, aproximadamente. Ou, né, convertendo isso de volta para mol, já que ele está pedindo quem é a razão molar, não é isso? Ele está pedindo quem é a razão molar entre água usada como solvente e corrente de ar. Então, a gente sabe que a quantidade aí de água que sai do processo
ela é de 200,1 kmol, que corresponde a esses 3.600 quilos aqui. Daí a gente, então, tira quem são as razões, né? A vazão de água pela a vazão total aí da corrente de alimentação. Certo? 200,1 sobre 100, aproximadamente 2. Certo? Então, uma questão aí bem tranquila para matar rapidamente na prova. Tudo certo, pessoal? Vitor chegou agora, seja bem-vindo, Vitor. Já resolvemos 2 questões. Certo? Bem fácil, né, Luana? Esse é o tipo de questãozinha aí de aplicação de balanço de massa que é bem simples. Às vezes sai até mesmo por lógica. Você nem precisa lembrar de nenhum tipo de equação. E faltou um slide. Tá faltando um slide aqui. Deixa eu abrir rapidamente o simulado. Aqui. Aqui. Faltou enunciado ali nos slides, depois eu corrijo. Um reator PFR. É esse simulado mesmo aqui? Não, não é esse simulado, não. Esse 8 mesmo aqui. Sim, é esse aqui. Então, o enunciado aí da questão é, terceira questão, né? É necessário separar uma mistura binária utilizando uma coluna de destilação onde, no produto de topo, o componente A possui uma fração molar igual a 0,9 e no produto de fundo, o componente A possui uma fração molar igual a 0,4. Sabe-se que a curva de equilíbrio, né, curva de equilíbrio entre os componentes, o estado líquido e vapor do componente A é dado por essa expressão aqui, né? A fração molar do componente A na fase vapor é igual a 2 vezes a concentração molar do componente na fase líquida, dividido por 1 mais XA, certo? E ele pede para determinar qual é o número mínimo de estágios de equilíbrio para que a gente possa atingir essa separação desejada, certo? Deixa eu ver se ele dá alguma coisa, não dá mais nenhum dado. Certo? Bem, para resolver esses tipos de problemas de número mínimo de pratos em uma coluna de destilação, existe uma equação de Fensky, certo? Que é aquela equação que tem um logaritmo, né? Logaritmo da altura é igual, aí é uma expressão bem complicadinha, certo? E não foi fornecida. Se não foi fornecida, a gente pode utilizar, então, a aproximação do método de Markevich, certo? Que é aquela equação que a gente vai calculando os estágios pelas linhas de amarração, desenhando no gráfico da condição de equilíbrio, certo? Só como é que a gente faz isso com a equação? Né? Já que foi dado quem é a curva de equilíbrio, fica bem fácil para a gente, né? Então, partindo do prato de topo, né, a gente tem aí a relação entre as frações na fase líquida e na fase vapor, certo? E ele foi dado, né? Então, lá no topo da coluna, a gente sabe que a fração é 0,9, certo? Com isso, a gente consegue calcular quem é a fração do líquido nesse prato também. Basta isolar aqui o x1 nessa equação, certo? Então, ele deu aqui que o x1 no prato de topo é 0,82,
certo? Só que ele disse que ele quer que a fração molar na corrente de fundo, certo? E no fundo só sobra o líquido, é 0,4. Logo, um estágio só, né? Se fosse só o estágio do topo, não seria suficiente para atingir essa separação. Então, essa coluna requer pelo menos mais um estágio. Então, basta que a gente calcule agora aqui para o próximo estágio, certo? Usando essa mesma equação, e lembrando que a cada prato é um prato de equilíbrio, certo? Numa coluna de destilação, a gente consegue, então, calcular quem é a fração do líquido no próximo estágio, no abaixo, né, utilizando a fração do vapor como sendo esse último valor do estágio aqui. Isso corresponde àquelas linhas horizontais não, verticais do gráfico de McCabe-Tilly, certo? Então, fazendo isso aqui, a gente consegue determinar quem é a composição do próximo prato. Então, se a coluna tivesse 2 pratos, a de topo e essa intermediária aqui, seria 0,69, certo? Continua sendo acima do que é necessário, né? O prato de fundo tinha que estar com 0,4 na corrente. Então, a gente vai fazendo esse procedimento, certo? Sempre trocando a fração do vapor de um estágio N pelo o valor da fração do estado da corrente líquida no estágio N mais 1. Certo? Então, só fazer o mesmo procedimento, a gente acha aí que a composição do terceiro prato seria 0,53 na fase líquida, que também não é o 0,4. No quarto estágio, fazendo o mesmo procedimento, a gente chega a 0,36. Já está abaixo do 0,4, certo? Então, para que atinja aquela composição de fundo, essa coluna precisa de pelo menos aí 4 pratos, certo? Ou 4 estágios. Ok? É assim que a gente resolveria esse tipo de questão. Né? Seria interessante se tivesse aqui o gráfico do McCabe-Tilly para a gente vendo como é que é esse caminho, certo? Eu vou adicionar isso aqui nos slides finais na hora de passarem para vocês. Ok? Mas esse seria aí o método do McCabe-Tilly para resolver o número mínimo de pratos de uma coluna de destilação. Também é uma questão bem simples, né? De coluna de destilação, operações unitárias também. Luana, não entendeu o procedimento, né? A resposta, Vitor, é 1,09, certo? 9% maior do que o estado original. Luana, para a gente não se estender muito, eu vou colocar essa ilustração gráfica no slide final e disponibilizo para vocês, tá? Que acho que fica mais claro se mostrar o gráfico de McCabe-Tilly. A gente pode até olhar aqui rapidamente na internet. Só para... Já tem até o método de McCabe-Tilly. É aquele método em que a gente tem a linha de equilíbrio, certo? Que seria essa curva aqui, que é dada por aquela equação elíptica lá, 2x1 sobre 1 mais x1, certo? E aí a gente começa com a composição do fundo, ou do topo, desculpe, seria esse ponto aqui, certo? E aí a gente vai traçando as linhas de amarração, certo? Esse valor aqui vem para cá. Então, esse aqui seria o valor no segundo estágio, certo? Desceu para cá, esse aqui, aliás, desculpa, esse no primeiro estágio. Aqui para o segundo estágio, terceiro estágio, quarto estágio, e assim por diante. O que a gente foi utilizar aquela equação dessa curva de equilíbrio aqui, para ir calculando quem seriam esses vértices aqui, certo? Cada um desses vértices aqui é o que a gente estava calculando ali, até que a gente achasse qual era esse vértice que estava o valor abaixo, pelo menos, né, aí, o mais próximo possível, da composição da corrente de fundo, certo? Cada vértice desse aqui é a composição, ó, y, x
em um estágio, certo? Essa é uma forma aproximada de resolver um problema de coluna de destilação, certo? Lembra que o método mais rigoroso, ele envolve a equação de Fenske, certo? A equação de Fenske é uma das etapas, ó, certo? Para a determinação, né? São 4 etapas para você fazer o cálculo rigoroso da coluna de destilação, certo? Maccabi-Tilly é aproximada. Para a gente calcular o mais rigoroso, teria que utilizar a equação de Fenske, certo? Até daria, porque a gente saberia quem eram as correntes, certo? As composições de topo e de fundo, e a gente saberia também aqui quem era o alfa, certo? O alfa aqui é a volatilidade relativa das fases, certo? A volatilidade relativa é justamente aquele 2 que aparece aqui na equação, certo? Só que esse método aqui, o método aproximado de Maccabi-Tilly, vai dar também uma solução bem boa. Ok? Então, vamos começar aí a próxima. Então, questão 4, né? Uma reação exotérmica, A mais B dando C, é conduzida em um reator tanque de mistura perfeita. A taxa de geração de calor é de 500 kJ por kmol/hora. Os reagentes são alimentados a uma vazão de 100 kmol/hora, a uma temperatura de 25 graus Celsius e em proporção estequiométrica. Certo? A mais B, então, estão em proporção estequiométrica. A 100 kmol/hora de vazão total, né? Vazão molar total. O reator tem uma área superficial de 20 metros quadrados e é feito de um metal com boa condutividade térmica. O ambiente, né, o ar ambiente em que se encontra o reator está a 15 graus Celsius e tem um coeficiente convectivo de 400 kJ/hora por metro quadrado por Kelvin, né? Esse aqui seria o coeficiente global de troca térmica. Nessas circunstâncias, determina a temperatura da corrente de saída do reator, né? Aparentemente, parece ser uma questão de reatores, né? Mas ela é mais uma questão de transferência de calor em si. Certo? Aqui ele dá alguns dados, né? Os CPs de cada uma das componentes envolvidos na reação. CP do A, do B e do C. Bem, primeira coisa que a gente tem que fazer aí, então, é estabelecer o balanço, né, de energia global, ou balanço de energia total no reator. Certo? Então, a gente tem 3 termos aí, né, do balanço de energia em estado estacionário, certo? Porque foi dito, né, que é estado estacionário. Aqui a gente vai considerar estado estacionário, né, porque não teria por que considerar a dinâmica. Então, o estado estacionário aí, o balanço de energia tem 3 termos. O primeiro termo é o termo relacionado à entrada e saída das correntes, né? Então, é NCP, temperatura de entrada, menos NCP, temperatura de saída. Então, é entrada menos saída, né? Isso aqui é a entalpia do sistema. O delta H de entrada e saída. O próximo termo é o termo correspondente à troca térmica com a camisa, né? O trocador de calor, que está acoplado aí a esse reator para remover calor da reação, dado que é uma reação exotérmica. É isso? Ela gera 500 kJ por kmol/hora de calor, certo? Então, se ela gera, é uma reação exotérmica, tem ΔH de reação negativo. Aqui o valor está em módulo, certo? Ele está especificando que é uma taxa de geração. Certo? Aqui, então, esse é o termo trocado, e aqui é o termo que gerou, certo? No balanço de energia clássico, aqui aparece um menos, certo? Menos, porque aí aparece o ΔH de reação, vezes taxa de reação, dividido por ρCp, certo? Só que aqui eu botei logo mais e vou usar o valor em módulo, porque ele está dizendo já que é uma taxa de geração de calor, certo? Se ele falasse que era uma taxa de consumo, alguma coisa que eu botaria menos, e o número positivo também em módulo, tá? Eu prefiro fazer assim, porque senão confunde-se com os sinais.
certo? Então, aqui, né, o que eu quero descobrir é quem é a temperatura de saída do reator, certo? A temperatura de saída está aqui e aqui. Então, o que eu vou fazer é isolar essa temperatura, certo? Então, fazendo aqui alguns algebrismozinhos, né, colocando essa temperatura aqui em evidência, e isolando ela, eu chego que a temperatura de saída é a quantidade de calor que foi gerado, mais NCP, que é a vazão molar, certo? De saída, vezes o CP. Aí aqui que tem o detalhe da questão. Como a corrente de saída, certo? Ela é uma mistura de 3 componentes, esse CP aqui tem que ser um CP médio, certo? Vezes a temperatura de entrada, mais esse termozinho aqui, que está relacionado à troca com a camisa, dividido pelas outras duas resistências aí, certo? A resistência convectiva e a de troca. Certo? E como eu falei aqui, o CP tem que ser médio, certo? E uma forma de calcular o CP médio é fazer uma média aritmética ponderada aí, certo? Essa média aritmética ponderada aqui pela a fração molar, certo? Então, vamos ver como a gente calcula essa fração molar, né? Ele fala que os reagentes estão em proporção estequiométrica, certo? Então, não tem reagente limitante nessa reação, já que é um de A mais um de B, dando um de C, certo? Está em proporção estequiométrica já, então não tem reagente limitante. E dado aí que tem uma conversão de 50%, né? Então, a gente consegue calcular quem é a composição da mistura final do reator aí, né? Fração molar de A, quem é, né? Concentração de A dividido por concentração total, certo? Aí, quem é a concentração de A? É a concentração inicial, né, de alimentação, que multiplica 1 menos conversão, certo? A equaçãozinha da conversão, certo? Então, CA é exatamente isso daqui, né? CB vai ser exatamente a mesma coisa, né? Já que o que reage de A reage também de B, já que eles são 1 para 1, e estão em proporção estequiométrica. E CA0X é o que converteu de A e B virando C, certo? Então, como foi dado quem é CA0, né? CA0 foi 100 kmol é A mais B. Então, CA é 50 kmol, CB é 50 kmol. Certo? Então, quando a gente fizer substituir esses valores aqui, né? 50 kmol aqui. A conversão é 0,5. Certo? Então, a gente chega aqui a 25 sobre 75, depois de substituir esses valores. Isso daí 1/3, então. Certo? Então, a composição de A é 1/3. A mesma coisa para XB, né? Como eles estão em proporção estequiométrica e a relação é 1 para 1, então XB vai acabar dando igual a XA, certo? E para XC eu posso simplesmente calcular, né? Como eu sei que o somatório da fração é igual a 1, basta fazer 1 menos o XA menos XB. Daí eu tiro quem é XC direto, sem precisar fazer balanço, certo? Também dá 1/3 aí. Certo? Então, sabendo quem são as frações na corrente de saída do reator, eu consigo calcular quem é o CP médio aí. Certo? Então, é 1/3 vezes 20, que é o CP da corrente A, mais 1/3 vezes 40, que é o CP da corrente B, do componente B, mais a fração de C, que é 1/3, vezes o CP do componente C. Certo? Isso aí dá 40 kJ por kmol de CP, né? Faltou o Kelvin aqui, né? CP tem o Kelvin na unidade, então faltou aqui dividir por Kelvin também. Aqui em cima ele dá, né? Aqui na resolução ficou faltando o Kelvin. Então, basta substituir essas coisas aqui na equação, né? Só que tem um detalhezinho, né? Que o calor total gerado, ele é dado... O calor total gerado, ele é dado pela taxa de geração vezes a vazão molar consumida, né? Porque lembra que a taxa de geração, ó, ela é por quilomol do reagente consumido, certo? Então, se foram consumidos dos 50, né, que eu tinha disponíveis, consumi 50%, então só consumi 25 quilomols.
certo? Então, o calor total gerado foi 500 kJ por kmol por hora, vezes 25 kmols, que é o que foi consumido. Certo? Uma conversão de 50%. Ah, sim. Foi 25 kmols de A e 25 kmols de B. Né? Esse foi o total de quilomols consumidos durante a reação. Por isso está aqui 50 kmol. Mais esse outro termo aqui, né? Esse outro termo aqui é quem? É esse aqui, a vazão total, vezes o CP médio, vezes a temperatura de entrada. Foram todos os parâmetros dados. Então, eles estão aqui. Mais esse terceiro termo aqui, que é quem? Coeficiente convectivo, vezes a área do reator, vezes a temperatura do ambiente externo, né? Que seria o da camisa de refrigeração. Também foram todos os valores dados, certo? Só detalhe que eu converti para Kelvin, né? Porque aqui as temperaturas têm que entrar em valor absoluto. Certo? Então, substituindo aqui e botando esses números todos, a gente chega aqui a 293,4 Kelvin. Certo? E isso aqui é correspondente a 20,4 graus Celsius. Certo? Então, note que a corrente teve um ligeiro resfriamento, né? Justamente porque as condições convectivas do lado de fora do reator, né? Do lado de fora do trocador de calor, elas estão mais propícias a remover quantidade de calor do reator, apesar da reação ser exotérmica. Então, uma questãozinha aí, né, de também interdisciplinar, de estequiometria, barra reatores, barra transferência de calor. Né? Esse simulado está muito focado nesses tipos de questões. Dúvidas nas etapas? Vou dar sequência então, ok? Então vamos lá já. Questão 5, né? Tá bem rapidinho esse simulado. 1 mol de gás ideal passa pelo seguinte processo, onde não há nenhum tipo de integração energética. Certo? Então aqui no diagrama PT, certo? Pressão por temperatura. Vamos dizer que aqui ele estava no ponto A inicialmente, certo? Então ele passa por um processo em que aumenta temperatura e pressão e vai até um ponto B, certo? Note que em um diagrama PT, certo? Uma linha reta é um processo isocórico, certo? A volume constante. Porque a equação do gás ideal é quem, né? É P V igual a NRT, né? Então, P igual a NRT sobre V, certo? Então, se é uma reta, é porque V está constante. Né? Porque é P igual a uma constante zona vezes T. Então, o volume está constante aqui. Na sequência, ele passa por um processo a temperatura constante, certo? Saindo da pressão B e indo para a pressão C. Depois ele passa por um outro processo a volume constante, porque essa equação é uma reta nesse diagrama, certo? Saindo da pressão e temperatura C para uma pressão e temperatura D aí. E depois voltando por um processo a temperatura constante para o estado inicial A. Certo? Então ele passa por esse processo cíclico aí. Sabendo que o custo para fornecer calor para esse gás é de 1 unidade monetária por quilojoule, mas o custo para retirar calor dele é de 2 unidades monetárias por quilojoule, determine quem é o custo total do processo. Certo? E ele dá aqui algumas informações. Ele dá o CV e o CP do gás, e ele dá também o volume no ponto C, né? A razão. No ponto C, o volume é aproximadamente 2,72 vezes maior do que no ponto A. Certo? Então, esse volume aqui, né? No ponto C, que é o mesmo do volume no ponto D, né? Porque
esse processo aqui ele tem que ser a volume constante. Então, esse volume aqui, ele é 2,2 vezes maior do que esse volume aqui no processo A para B. Ok? Lembrando que essa análise é verdadeira porque eu estou tratando do gás ideal, tá? Se não fosse gás ideal e ele desse outra equação de estado, essa análise não valeria. Então, vamos lá. Como o processo AB é volume constante, então a gente consegue calcular quem é o calor envolvido aí, né? Porque o calor, o processo a volume constante, o calor vai ser igual ao ΔU, certo? Então, quem é ΔU? ΔU nada mais é do que NCV ΔT, certo? Esse ΔU aqui seria o ΔU total, tá? Às vezes, aqui a nomenclatura, eu não estou muito consistente dizendo quem é total e quem é molar, tá? Mas se tem o N multiplicando aqui, ó, é porque, então, isso aqui tem que ser total. Se não tivesse o N, eu estaria falando de entalpia por unidade de massa, né? Ou entalpia, desculpa, energia específica, por unidade de massa ou por unidade de mol. Nesse caso aqui é total, certo? E tem um número de mols multiplicado aqui. Só que ele fala que o número de mols é 1 mol, né? 1 mol de gás ideal passa por um processo. Então, isso aqui é 1, o CV ele deu, e as temperaturas TB e TA ele deu também, certo? TB e TA ele deu também. Então, eu consigo calcular quem é a quantidade de calor que o gás teve que trocar, né? Nesse caso aqui deu positiva, certo? Então, o gás recebeu 500 kJ de energia. Ok? Essa informação é importante porque receber energia tem um custo e remover energia tem outro custo. Certo? Então, essa aqui foi a quantidade de calor que ele recebeu. No processo BC agora, né, vai ocorrer uma expansão isotérmica, né, temperatura constante. Nesse caso, quem é o ΔU total? Né? ΔU total vai ser a quantidade de calor envolvida no processo, mais a quantidade de trabalho envolvido no processo. Certo? Só que lembre que a energia interna de um gás ideal só depende da temperatura. Então, se a temperatura ficou constante, essa variação total aqui ela tem que ser igual a zero. Certo? Então, a quantidade de calor trocada no trabalho, no processo, tem que ser igual a menos o trabalho. Certo? Porque ΔU total tem que ser igual a zero, porque a energia interna de um gás ideal só depende da temperatura e o processo foi a T constante. Então, isso aqui tem que ser igual a zero. Daí, chegamos nessa relação. E a gente sabe quem é a equação, né, para calcular trabalho, certo? Trabalho é integral de PDV, certo? Desculpe, né? Trabalho é menos integral de PDV. Certo? Por isso que aqui, ó, esse menos que saiu aqui da equação, acaba cortando com o menos da equação do trabalho aqui. Então, por isso que aqui a quantidade de calor vai ficar dessa forma aqui, certo? Sem os sinais de menos. Então, a integral de PDV, que é igual, substituindo P, né, pela equação do gás ideal, P é nRT sobre V, aí aqui N já substitui por 1, porque é 1 mol. Então, a gente chega aqui nessa relação, certo? Fazendo essa integral aqui, vai dar RT ln de VC sobre VB. Só que ele fala, né, que VC sobre VB é 2,72. Né? Quem lembrar aí, 2,72 é o próprio número de Euler, certo? Então, ln de 2,72 é igual a 1, certo? Então, aqui, outra parcela que o gás recebeu de energia nesse processo foi 5,6 kJ. O processo CD é a volume constante, certo? Assim como foi o AB. Então, a gente vai utilizar exatamente a mesma metodologia. Se o processo é a volume constante, o ΔU tem que ser igual a Q, né? Isso aqui é a primeira lei da termodinâmica. Como o volume é constante, não tem trabalho, só tem calor envolvido. ΔU igual a W mais Q, volume constante, não tem variação, não tem trabalho. Certo? Mesma coisa, então, NCV, TD menos TC. N é igual a 1, o CV é dado,
Só que aqui agora, né, está tendo um aumento, uma diminuição de temperatura. Certo? Ele foi de 400 para 300. E deu, então, aí menos 500 kJ de calor que o gás teve que perder nesse processo. Por fim, né, outro processo de compressão agora, só que isotérmica. Certo? Então, se é isotérmica, ΔU igual a zero, mesma coisa do processo BC. Certo? Então, só a gente fazer de novo aquela integral, só que agora vai ficar que a gente está saindo do processo D e indo ao processo A, certo? Só que lembra que o volume de C é igual ao volume de D, certo? Então, substituindo aqui os valores, ln de 1 sobre 2,72 é menos ln de 2,72, então é menos 1, e a gente chega aqui em menos 4,7 aproximadamente, faltou um menos aqui também, né? Menos 4,8 kJ. Então, já que eu sei qual foi a quantidade de calor envolvida nas quatro etapas, basta calcular aqui o custo agora. Primeiro, o custo para aquecer, certo? Foram os 500 kJ mais da etapa AB, depois mais os 5,6 da etapa BC, vezes uma unidade monetária aí, certo? Depois o outro custo. O sinal foi só para indicar se era calor removido ou calor adicionado, tá? Quando eu for fazer aqui agora a conta, ó, foram 500 kJ de calor removido, mais os 4,8 kJ de calor removido na segunda etapa, só que o calor removido ele tem um custo mais alto, né? São 2 unidades monetárias aí. Então, o custo total fica sendo essas duas parcelas aí, que dá aí 1.515,2. Então, uma questãozinha aí também de termodinâmica, de fácil para médio, né? Só a aplicação da primeira lei em 4 processos similares, né? 2 processos distintos só, né? Na verdade, são 4, né? Porque um é expansão isotérmica, outro é compressão isotérmica, e o outro é aquecimento isobárico e resfriamento isobárico. Então, 4 processos aí. Dúvidas, pessoal? Vamos prosseguir, então. Então, vamos lá. Questão 6. Considere o seguinte processo de compressão em 3 estágios, empregado para comprimir uma corrente gasosa de P1 a 1000 kPa até uma P4 8000 kPa, certo? Então, aqui tem o esquema dos 3 estágios de compressão, certo? O fluido passa pela primeira compressão, de T1, P1, ele vai para T2, P2, certo? Compressão, o fluido aquece, certo? O gás aquece. Por isso ele passa, então, aí por um trocador de calor para resfriá-lo, certo? Ele é resfriado e é levado a T1 de volta, certo? Então, ele passa por uma segunda compressão, certo? A temperatura aumenta de novo. Então, ele passa de novo por um trocador de calor para que a temperatura volte para T1, certo? Por fim, ele passa aí pelo terceiro estágio de compressão, indo aí para um T4 e P4. Sabendo que o trabalho, né, para fazer essa compressão é dado por essa expressão aqui, né? W é K, RT1 sobre K menos 1 vezes toda essa expressão aqui. Né? K deve ser a CP sobre o CV, se não me engano. Determine as pressões dos estágios intermediários P2 e P3, de modo que o trabalho fornecido para o sistema seja o mínimo possível, certo? Então, o que ele quer é o seguinte, né? Eu sei quem é a corrente gasosa que eu tenho, eu sei qual é o estado dela, e sei qual é o estado final que eu quero chegar, certo? Então, eu quero mexer nas pressões intermediárias dessas dois outros estágios de compressão, né? Eu quero setar, né?
a fim de gastar o menor possível de energia. Esse tipo de problema que te pede sempre o máximo ou o mínimo, já desconfia que isso é um problema de otimização, né? Ainda mais que ele já te deu aqui quem é a função objetivo, né? Nosso objetivo é gastar o menor possível de trabalho. Então, ele quer minimizar o trabalho gasto. Né? Ele dá aqui os dados T1 a 25, K igual a 2 e R a constante dos gases aí, 8.3145. Certo? Então, é basicamente um problema de otimização a ser resolvido aqui. Minimizar o trabalho requerido, sujeito aí aqui, né, as duas variáveis que eu posso manipular, as duas variáveis de decisão, que é P2 e P3, os estágios, né? Aqui, para deixar esse problema mais bonitinho, a gente poderia até botar aqui algumas restrições, né? Como, por exemplo, P2 tem que ser maior que P3, certo? E P2 tem que ser maior do... Desculpa, P3 tem que ser maior que P2, P2 tem que ser maior que P1, e P4 tem que ser maior que P3, né? Poderíamos botar essas restrições aí, mas não vão ser necessárias, não. Certo? Quando é que essa função ela vai ser mínima, né? Tem que achar o ponto crítico dela. Esses pontos críticos vão estar onde? Quando a derivada em relação às variáveis de decisão são nulas. Certo? Esse é o critério aí de otimalidade. Então, o que a gente precisa fazer é avaliar essas derivadas aí. dw dp2 e dw dp3. Certo? Essa derivada aqui não é difícil, né, de fazer, basta que a gente aplicar a regra da cadeia, né, apesar dela estar aqui bem confusa, assim, né, bem cheia de letras. Note que isso aqui, ó, é um polinômio, certo? P1 é constante quando estou derivando da P2, certo? Então, é x elevado a um número. Então, é só aplicar a regra da cadeia. Desce isso aqui e bota o expoente menos 1, certo? Multiplicado pela constante, que é P1 elevado a isso aqui tudo, certo? Aqui é a mesma coisa, ó. Basta eu inverter isso aqui e colocar um menos aqui. Então, fica, de novo, derivada de x elevado a um valor, certo? Esse termo aqui em relação a P2 é zero, porque isso aqui é uma constante direta, né? P4, P3, e 3 também é uma constante em relação a P2. Então, só tenho dois termos aqui para derivar, e esses dois termos são bem simples de derivar. Certo? Basta fazer aqui alguns algebrismozinhos, certo? E toda essa derivada igual a zero, certo? Aí eu posso, então, matar isso aqui, que é uma constante, certo? Eu posso matar também o k menos 1 sobre k, que está multiplicando os dois termos, que são também constantes. Então, me sobra só esses dois termos aqui, ó. P2 A1 menos K, P1 A menos K1 menos 1 sobre K. Depois que eu jogar esse termo para lá, fica igual a P3 K menos 1 sobre K, P2 1 menos 2K sobre K. Certo? Isolando o P2 aqui, certo? E fazendo aqui umas operaçõezinhas bem simples, eu acho que P2 tem que ser igual a P1, P3 elevado a meio, ou seja, raiz de P1, P3. Certo? E aí eu faço a mesma coisa aqui agora em relação a P3. Faço a derivada, né? A derivada vai ficar igualzinha, né? A menos de um sinal de menos aqui. Cadê? Né? Ah, não. É exatamente a mesma coisa. O sinal aqui é demais também. Certo? Fazendo exatamente o mesmo procedimento, eu vou achar que P3 é raiz de P4, P2. Certo? Só que P2 eu já achei quem é. Certo? Foi P2 que eu achei quem é? Foi, né? P2 eu já achei quem é. Então, eu vou substituir P2 aqui dentro e vou ficar com a equação, então, que só depende de P1 e P4. Certo? Fazendo aqui uns malabarismozinhos, eu vou, então, determinar quem é P2. Certo? Na verdade, eu substituí aqui quem é P3, né? Foi isso que eu fiz, ó. Eu peguei quem é P3 que eu achei aqui dentro e substituí aqui nessa equação para o P2. Então, P2 ficou igual a raiz de P1 vezes P3. Aí, quem é P3? Raiz de P4, P2. Deixa eu ver aqui se eu ouvi um barulhinho. Alguém saiu.
certo? Então, fazendo essas substituições aqui, eu fiquei só em função de P1 e P4, certo? Eu só preciso calcular aqui quem são essas raízes cúbicas. Então, P1 ao quadrado, né? P1 é 1000 kPa, fica aqui, então, 1000 ao quadrado, vezes P4, 8000 kPa, raiz cúbica disso daqui. Né? Não precisa entrar em pânico para fazer essa raiz cúbica, porque ela é bem simples, né? Isso aqui tudo aqui, né? 8, 10 a 9. Então, é raiz de 8, que é 2, vezes raiz cúbica de 10 a 9, que é 10 a 3. E faço, então, agora a mesma coisa, né? Já que P3 é P2, P4, né? Raiz de P2, P4. Isso, raiz de P2, P4. Já que eu achei quem é P2, eu também tiro ela facilmente daqui. Certo? Então, a questãozinha aí, termodinâmica com otimização. Dúvidas, pessoal? Uma questãozinha também de fácil para médio, né? Então, vamos dar prosseguimento aqui. Então, questão 7, enunciado. Um tubo de pitot estático será usado para medir a distribuição de velocidades em um túnel por onde escoa um fluido com densidade relativa 0,8. Certo? Densidade relativa, lembrando que ele está falando que é a massa específica desse fluido em relação à massa específica da água. Certo? Isso é uma densidade. Densidade é sempre relativa. As duas linhas de pressão da sonda serão conectadas a um manômetro de tubo em U, que usa um líquido aí de densidade 1,7. A velocidade máxima esperada no túnel é de 2,3 metros por segundo. Sua tarefa é selecionar um manômetro de tubo em U adequado, né, de um fabricante que fornece manômetros de altura 4, 6, 8 e 10 polegadas. O custo aumenta significativamente com a altura do manômetro, certo? Então, ele pede aí que a gente selecione qual é o manômetro mais adequado, né? Se a gente escolher um manômetro de 10 polegadas direto, né, pode ser que a gente esteja perdendo dinheiro, né? Sendo que o de 4 seria suficiente para essas condições de escoamento. Então, o que a gente tem que fazer aí é descobrir quais desses manômetros aí vai ser o adequado. Ele dá aqui que o dado, né, uma polegada é 2,54 centímetros. Bem, um problema clássico aí também, né, de mecânica dos fluidos, né, de escoamento, aplicação direta de equação de Bernoulli, que é extremamente comum de ser pedido aí na prova da Marinha, né, a aplicação de Bernoulli. Geralmente são questões bem fáceis. Então, a equação de Bernoulli quem é, né? É o balanço de energia mecânica, certo? Então, a energia de pressão. Note que aqui eu já estou dando sem o termo de bomba, porque ele não falou nada que tem bomba na linha, certo? E também já estou ignorando o termo de perda de carga aqui, né? Já que ele também não falou nada aí de perda de carga. E essas hipóteses, elas são aceitáveis, né, plausíveis, porque a gente está trabalhando com uma porção muito pequena do escoamento, né? A gente está fazendo um balanço de energia mecânica só em torno do tubo de pitot, certo? Onde as forças estáticas, elas governam muito mais, elas são muito mais importantes do que as forças dinâmicas. Então, da equação de Bernoulli aí, né, a gente tem que no tubo de pitot, né, o tubo de pitot, no ponto 1 e no ponto 2 dele, está sempre em níveis iguais, né? Então, Z1 igual a Z2, a gente já vai poder cancelar o termo de energia potencial. E o ponto 2 é sempre um ponto de estagnação no tubo de pitot, né? O ponto em que o fluido ele choca-se contra uma placa, certo? Esse é o ponto de estagnação no tubo de pitot. Nesse ponto, a pressão é máxima e a velocidade é zero, certo? Então, fazendo essas duas observações aí, a gente chega nessa equação aqui mais simplificada. Então, né, a máxima queda de pressão aí, que a gente vai ler no manômetro, né, lembrando que o manômetro ele vai ler queda de pressão com base no deslocamento do fluido manométrico, certo? Então, o máximo
ΔP, que a gente vai precisar medir, né? Já que a gente sabe que no tubo, né, nesse túnel, a velocidade máxima é de 2,3 metros por segundo. Então, o máximo ΔP que a gente vai precisar medir é isso daqui, certo? Rho, aqui é para água, certo? Para água não, desculpa, para o fluido, e a gente sabe que é densidade relativa 0,8. Então, se a água tem densidade não, massa específica 1.000 quilos por metro cúbico, então esse fluido aqui de trabalho ele vai ter 800, certo? A velocidade máxima dividido por 2. Faço essa conta aqui. Então, o máximo ΔP que eu vou medir no meu manômetro em U, que vai estar calculado no tubo de Pitot, é 2.116 Pascal. Então, agora o que a gente precisa fazer é calcular quem é a altura máxima em um manômetro de tubo em U, dado um ΔP máximo que eu vou medir, né? Então, a equação do tubo em U, ela é bem simples. Ela é ΔP igual a diferença entre o ρ do fluido manométrico e o ρ do fluido de trabalho, vezes a gravidade, vezes aí um ΔH. Então, eu botei aqui o máximo, só para a gente calcular quem seria esse máximo, certo? No ponto em que a ΔP é máximo. Então, basta aqui isolar quem é o ΔH máximo e fazer a substituição dos valores aí, né? O fluido manométrico ele tem 1,7 de densidade relativa, então ele é 1,7 vezes a densidade da água, certo? Então é 1.700 menos 800, que é o fluido que a gente já tinha visto, vezes a gravidade aqui, certo? Então o máximo de altura que a gente vai ter aí são 0,234 metros, isso equivale a 23,4 centímetros, e isso equivale a 9,2 polegadas, né? Então, a gente vai precisar do manômetro mais caro, que é o manômetro de 10 polegadas. Certo? Não vai ter para onde fugir, não ter que gastar mais. Dúvida? A questãozinha de mecânica dos fluidos aí também, bem tranquilazinha. É bem facinho. Basta lembrar da energia mecânica, né, que é uma coisa que já tem que saber. E o que precisaria saber, que não é tão comum, é lembrar a equação do tubo em U. Ok? Então, vamos lá para a questão 8. O espectro de radiação, né, que é definido como a taxa com a qual a radiação de comprimento de onda lambda incide sobre uma superfície, por unidade de área e por unidade de comprimento de onda. A irradiação total pode ser dada aí por essa integral, né? A irradiação total é igual à integral de 0 ao infinito do G lambda, que é esse espectro de radiação, de lambda. E aí ele pede para a gente determinar quem é o valor desse espectro de radiação, né? Quando o comprimento de onda ele é igual a 15 micrômetros. Nossa, bem alto. De modo que a irradiação total seja de 9.250 watts por metro quadrado. Né? E ele dá aqui quem é o espectro. Certo? Então, variando o comprimento de onda aí, esse aí seria o espectro de irradiação. E ele pede para a gente descobrir qual é o valor desse espectro quando o comprimento de onda é 15 micrômetros. Né? E ele dá aqui outros valores. Né? Quando o comprimento de onda é 0, a irradiação é 0. Quando é 5, a irradiação é 100 watts por metro quadrado por micrômetro. E assim por diante. Certo? Essa questão aqui, né, ela parece ser um pouco diferente, né? Mas é só a gente lembrar, né, do que é uma integral. Certo? Uma integral nada mais é do que uma área abaixo de uma curva. E aqui eu tenho quem é a curva, certo? Eu só não tenho quem é um ponto dessa curva. Mas ele fala quem é a área total, né? Se ele fala que a irradiação total é isso, então ele está dando para a gente quem é isso daqui, né? Quem é o G, e está dando parcialmente quem é o espectro de radiação. Certo? Então basta a gente formular esse problema aqui como se fosse um cálculo de uma integral. E o que a gente desconhece é o ponto daqui, né? Se ele estiver aqui embaixo, a área é menor. Se ele estiver lá em cima, a área é maior. Certo? Então, né, essa integral aqui, como essas curvas todas aqui foram retas, ó, a gente pode aproximar bem essa área aqui pela área dos trapézios abaixo de cada uma dessas curvas.
certo? E depois calcular quem é o ponto aqui que deu o trapézio que corresponde à área total da curva. Então, bem tranquilinho, ó. Então, a integral vai poder ser dada aí pelos trapézios, né? Abaixo de cada segmento. Né? A área do trapézio aqui, em base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura. Base maior é o valor do espectro, certo? E a base menor é o valor do espectro na outra ponta. H é o delta lambda, digamos assim, né? O espaçamento entre dois comprimentos de onda. Então, quem é o G total, né? G total é 5 meios, certo? Que é H sobre 2. Note que aqui está indo de 5 em 5, certo? Então, o delta, o H, né? Ou o delta lambda é igual a 5. Então, isso aqui é igual a 5 dividido por 2, vezes todos os outros trapézios, né? O primeiro trapézio aí tem base menor 0 e base maior 100. O segundo, que é a base menor 0, base maior 100, seriam essas alturas aqui, né? O próximo, base 100 e base maior 500, tá aqui. O próximo, que seria aqui, né? Tem base menor 10 não, desculpe, 500, e base maior x, que eu não sei quem é, então tá aqui. O próximo tem base maior x, que eu não sei quem é, base menor 300 não, né? 250, tá aqui no meio, aproximadamente. Certo? E por fim, o último trapézio, base menor 0, base maior 250. Certo? Isso aqui tudo tem que ser igual a 9.250. Então dá uma equaçãozinha bem simples de se resolver, né? A equação de uma reta. Basta isolar aqui quem é x e a gente descobre que x, né, que é essa base aí, maior, que é o valor do espectro quando o comprimento de onda é 15 micrômetros. Certo? 100 watts por metro quadrado por micrômetro. 100 não, 1000, desculpa, 1000 watts. Ok? Então, a questão aí que aparentemente seria transferência de calor, mas na verdade é uma questão de integral, né? Métodos numéricos lá, de integração numérica. Tranquilo? Dando sequência, então. Questão 9. Essa é bem similar a uma que teve no simulado passado. Uma esfera de naftaleno com 2 milímetros de raio está suspensa num grande volume de ar estagnado. Certo? Esse ar está a 318 Kelvin e 1 atm. A pressão de vapor do naftaleno e sua difusividade no ar é de 318 Kelvin, são 0,555 milímetros de mercúrio e 6,92 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Calcule a taxa de evaporação do naftaleno a partir de sua superfície. Certo? É que ele dá alguns dados para conversão, né? Um ATM é 101,325 Pascal, que é igual a 760 milímetros de mercúrio. O coeficiente de difusividade já foi dado, né? E ele dá aqui também quem é a equação para o fluxo, certo? O fluxo de massa. Sendo PA1 e PA2 as expressões parciais de ar na superfície da esfera e PA2 no meio do fluido estagnado, né? PB é a pressão parcial média do componente B, né? Se A é naftaleno, B, então, é o meio estagnado. E R é a constante dos gases. Rzinho, o raio da esfera. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é só determinar, fazer algumas conversões de unidades, né? Já que algumas coisas aqui estão em Pascal, né? Outras estão em milímetros de mercúrio. Então, vamos só converter tudo para o SI. Então, 0,0555 milímetros de mercúrio, usando aquelas conversõezinhas que foram dadas, é igual a 74 Pascal. Considerando que a partícula está no grande volume de ar, né, como é dito na questão, e o ar está estagnado, então a gente pode considerar que o naftaleno, né? O naftaleno ele não chega no seio fluido, certo? Já que é um grande volume de ar. Então a gente pode considerar que a pressão parcial no seio do fluido é 0. Pressão parcial para naftaleno, tá?
E a pressão parcial média do ar, então, quem é, né? É a pressão parcial na superfície do naftaleno mais a pressão parcial do ar longe do naftaleno sobre 2. Média aritmética mesmo. Ele falou que é uma média, não especificou qual média. A gente vai utilizar, então, a média aritmética. Como a gente sabe, né, que a pressão total do sistema é a soma das pressões parciais. Então, eu sei que a pressão parcial de B é a pressão total do sistema menos a pressão parcial de A. Então, com isso, eu consigo calcular aqui quem é a pressão parcial de ar na superfície da esfera, certo? É a pressão de um ATM que ele está, né? Menos a pressão parcial do naftaleno na superfície. E aqui é a mesma coisa. Então, eu acho que a pressão parcial média do ar é 101,288 Pascal. Então, substituindo esses valores aí na expressão do fluxo, né? Só substituindo os valores agora devidamente convertidos, né, as suas unidades. Então, R aqui eu joguei para milímetro, para metro, certo? As pressões estão em Pascal. Então, a gente acha que o fluxo é 9,69 vezes 10 a menos 5 mol por metro quadrado por segundo. Só que ele quer quem é a taxa de evaporação, certo? A taxa eu preciso multiplicar pela área superficial, certo? Então, a taxa é o fluxo vezes a área, certo? Nesse caso, a área superficial. Tá? Cuidado para não confundir com a área de seção transversal, nesse caso. Certo? Então, é o fluxo que a gente acabou de calcular vezes a área superficial da esfera. A área superficial da esfera é πd ao quadrado. Certo? Então, eu substituo aqui, né, 2R, né, raio é 2R, e fiz a conta aqui, e dá 4,87, 10 a menos 9 mol por segundo. Com isso, a gente calcula a taxa de evaporação. Certo? Atenção aqui, que é um pulinho muito simples, né, mas que você pode esquecer, se você não se tocar o que a questão realmente está pedindo, né? Note que não foi somente aplicar a equação que ele deu, né? Tinha que fazer um pulinho muito pequeno, mas que pode significar a perda de muitos pontos aí. Tudo certo? A questão também fácil, né? Esse lado está bem fácil. Prosseguindo, então, questão 10. Um microreator tubular de seção cônica é empregado para realizar uma reação química de primeira ordem, certo? A dando B, em fase líquida e a temperatura constante. Sabendo que o reator tem comprimento de 1 centímetro e que os diâmetros de entrada e saída do reator são de 1 centímetro e 2 centímetros, respectivamente, determine o perfil axial de concentração no reator, considerando a operação em regime permanente. E aí, daqui o balanço de massa para o reator tubular, certo? Note que ele não dá sistema de coordenadas, certo? Ele dá a forma genérica aqui. Cabe a gente escolher um sistema de coordenadas adequado. Bem, considerando o regime permanente, então tem taxa de acúmulo, né? Então a derivada temporal é nula. Como existe apenas fluxo axial, né? Então a gente só vai ter na direção Z, certo? Na direção Z de uma seção cônica, a gente vai utilizar então aí coordenadas retangulares. A reação química é de primeira ordem, em fase líquida e isotérmica, né? Ele foi dado aqui que ela é primeira ordem, fase líquida e temperatura constante, né? Isotérmica. Então, a taxa de reação é menos Kc. Isso para o componente A, né? Logo, então, né, substituindo essas coisas aqui todas na equação do balanço de massa fornecida, a gente tem que ddz Vc igual menos Kc. Só que a seção do tubo ela é cônica, né? Se a seção é cônica, lembra que a área não é constante. Se a área não é constante, então a velocidade varia ao longo da direção do escoamento, certo? Então, V não vai poder sair da derivada, nesse caso aqui, porque V varia com Z. Só que quem é a definição de V, né? Velocidade é igual a vazão sobre área.
Só que quem é a área? Π d ao quadrado sobre 4. Só que d não é uma constante nesse caso, né? D é uma função de z. Na entrada, o diâmetro era de 1 centímetro. Na saída, o diâmetro é de 2 centímetros. Certo? Então, d está variando. Basta descobrir, então, como é que d varia com z. Certo? Como na seção cônica, né? Essa variação de diâmetro, ela é linear, né? Então, eu posso traçar aí uma equação da reta. Certo? Só lembrar da formazinha de um cone, né? A formazinha de um cone é duas linhas retas, né? Como se fosse um compressorzinho. Não precisa não mostrar. Todo mundo tem na cabeça. Então, eu sei que z igual a 0, o diâmetro é 1d0. E eu sei que z igual a L, que é o comprimento total do reator, o diâmetro é igual a 1d1 aí. Certo? Então, basta fazer aqui quem é a equação da reta, passando por esses dois pontos. Eu vou achar que diâmetro é igual ao diâmetro 0, mais o d1 menos o d0 sobre L, vezes o z. Certo? Como d0 é 1, d1 é 2, então fica d1 mais 2 menos 1 dá 1 sobre 1, vezes z. Então, d é 1 mais z. Então, eu vou substituir essa equação da velocidade, certo? Já dependendo do z, na equação. Então, é velocidade, né? Aqui, 4q sobre π d ao quadrado. Só que d ao quadrado é 1 mais z ao quadrado, vezes c. Certo? Só que Q, a vazão é constante, certo? Porque está em regime estacionário. E a vazão volumétrica, nesse caso aqui, tá? Fase líquida, então não tem, né? Expansão ou compressão. Fluido incompressível. Dividido por π, que é constante. C vezes 1 mais Z elevado a menos 2. Isso aqui é igual a menos Kc. Certo? Que é o outro lado aqui que tinha sobrado da equação. Basta, então, que agora a gente aplicar a regra da cadeia para achar quem é essa derivada aqui. Certo? Regra da cadeia, então, derivada da primeira. Isso, né? Aqui. Derivada da primeira, dc dz, vezes da segunda, mais a derivada da segunda, vezes a primeira. Só reorganizando isso aqui, né? Dividindo todo mundo por 1 mais z a menos 2, ou multiplicando por 1 mais z ao quadrado. Eu vou ter essa expressão aqui. Certo? Chamando isso aqui de alfa. Certo? Eu tenho aqui, então, uma equação diferencial ordinária, certo? Homogênea, só que a coeficientes variáveis. Certo? Porém, ela é separável, né? Como ela é homogênea aqui, eu vou conseguir separá-la. Basta eu jogar tudo que é para z para um lado e tudo que é para c para o outro lado. Então, vai ficar dc sobre c igual a esse termo aqui todo, vezes dz. Uma vez que eu joguei para o lado de lá e troquei o sinal. Fazendo essa integração aqui, então, direta, né? Entre um C0, que é a alimentação do reator, e um C, que é a saída, né? Ou um ponto qualquer do reator, já um ponto Z qualquer, é igual à integral de 0 até um Z qualquer desse termo aqui todo. Certo? Note que aqui são duas integrais também simples, né? Bem triviais de fazer, né? Integral de uma subtração é a subtração de duas integrais. Então, vai ficar aqui ln de c sobre c0, do lado esquerdo, e a integral do lado direito. Né? Essa integral aqui, ó, 2 ln de 1 mais z. Certo? Essa integral aqui, ó, é de um polinômio. Então, bem simples de calcular também a integral do polinômio. Certo? E aqui agora só fazendo uns algebrismozinhos com ln's exponenciais a fim de conseguir explicitar quem é o c. Tirando a exponencial dos dois lados aqui, a gente vai ter esse troço. Certo? E depois só fazendo uma operaçãozinha com as exponenciais aqui, né? Lembrando que a exponencial de uma soma, né? É igual à multiplicação de duas exponenciais.
certo? Então, vai ficar aqui a exponencial de um ln vezes a exponencial desse outro termo aqui. Exponencial do ln se cancela. Então, vai ficar C0, 1 mais e ao quadrado, exponencial desse outro termo todo aqui. Certo? Então, com isso a gente chega no perfil axial de concentração dentro desse microreator tubular, em seção cônica. Uma questão aí também de média para difícil, né? Já que tem muita matemática envolvida, resolução de equação diferencial, de integrais. Então, pode demandar um certo tempo. Então, pessoal, é isso. Dúvidas? Não? Então, me despeço de vocês. Bons estudos e estou lá no Telegram para tirar eventuais dúvidas. Ok? Então, bom fim de semana aí. Priscila, acho que a gente não tem mais um programado para o dia 12. Tá? Se eu não me engano, é dia 12. Vai ser o mesmo esquema. A gente simula, libera o simulado e depois fazemos a correção pela tarde. Ok? Então, um abraço aí, bom fim de semana. Tchau.